Estou passando aqui rapidamente hoje para a gente trazer à discussão um tema que tem tomado conta das nossas discussões internas no âmbito das procuradorias, que é a Resolução 547 do Conselho Nacional de Justiça, do último 22 de fevereiro de 24. Ela foi editada com o objetivo de dar tratamento racional e eficiente para as execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário. Essa resolução ela foi editada a partir de um julgamento do Supremo Tribunal Federal, olha aqui agora, do recurso extraordinário 13.55208, que fixou no tema 1184 da repercussão geral a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, e aí chama atenção, coloco entre aspas, a tese fixada no Supremo de respeitada a competência constitucional de cada ente federado. Então, o que vai o Conselho Nacional de Justiça e faz? Ele padroniza para todo o país, sem considerar as peculiaridades de cada ente federado, e a nossa federação é muito dispar. Nós temos a União, os estados, os mais de 5.000 municípios, cada qual com a sua realidade econômica, orçamentária, geográfica, social, distinta. E o Conselho Nacional de Justiça, inobservando a meu sentir a competência de cada ente federado, definiu de forma padronizada o valor de R$10.000 como sendo baixo para fins de extinção da execução por ausência de interesse de agir. E aqui é o primeiro ponto que eu gostaria que nós refletíssemos. Por quê? Porque como desconsiderar para os municípios essas execuções abaixo de R$10.000 se um dos principais tributos de competência municipal, que é o IPTU, tem execuções, ou tem ações, ou tem cobranças que dificilmente ultrapassam esse valor de R$10.000. Então, para os entes municipais, este valor é um valor altamente considerável, e extingui-los em massa poderia colocar em risco o planejamento orçamentário e financeiro dos entes municipais, que contam com a arrecadação dessas receitas. Diz o Conselho Nacional de Justiça, na Resolução 547, que essa extinção se dará em processos que há um ano estejam sem movimentação, sem citação do devedor, ou, se citado o devedor, sem a localização de seus bens. Ainda que assim o fosse, eu chamo a atenção aqui especialmente do IPTU, que tem por natureza próprio terreno a garantia do próprio imóvel na satisfação do crédito público do IPTU. E então, por si, a extinção dessas execuções, sem considerar que a própria lei diz que o imóvel garante a execução, já gera uma ideia de inadequação. Esse valor de R$10.000 fixado pelo Conselho Nacional de Justiça a partir do custo das execuções, do custo dos processos no âmbito do Poder Judiciário, tomado por base as execuções fiscais federais, tramitando na Justiça Federal, que destoa do custo e do trâmite do processo das execuções fiscais que tramitam em âmbito estadual, como no caso, principalmente, as execuções de IPTU. Prosseguindo, a resolução até coloca outros critérios associados ao valor de R$10.000 para fins de extinção. Ele, como eu já ressaltei, ele estabelece que a inexistência de movimentação útil há mais de um ano, somada à inexistência de citação ou, se citada, a inexistência de bens penhoráveis no mesmo período, como parâmetros aditivos ao valor
para fins da possibilidade dessa extinção. Mas aqui eu gostaria que nós nos atentássemos para a questão da movimentação útil. Esse conceito é subjetivo. Um pedido de redirecionamento, um pedido de citação, um pedido de penhora, não apreciado pelo Poder Judiciário, a mora do Judiciário não será considerada. A resolução 547 desconsidera os termos, por exemplo, da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que elenca ou que define, melhor dizendo, a mora do Poder Judiciário na condução dos processos no momento da citação como uma causa de não fluência da prescrição intercorrente. A paralisação dos processos por pelo menos um ano e a extinção dele, não necessariamente sem observar o período da própria prescrição quinquenal intercorrente. Então, se extinguirá, vejam só, se extinguirá um processo antes dele ser considerado prescrito e admitir-se-á o reajuizamento desta ação em claro retrabalho, tanto das procuradorias quanto do próprio Poder Judiciário, que terá que repetir atos que possivelmente já realizou no processo extinto e não prescrito. Esta é um fato que nós devemos considerar nesta resolução. O reajuizamento dessas execuções fiscais. Mas a resolução também, antes dessa extinção, e aí é uma terceira consideração que eu faço, é que ela admite que o fisco requeira, antes da extinção, no prazo de 90 dias, a demonstração da possibilidade de localização de bens daquele processo. Como eu já disse, o IPTU já tem o próprio imóvel garantidor. Já não seria isso o atendimento da resolução para fins de extinguir ou de não extinguir a execução fiscal? Exigir que o fisco municipal, as procuradorias municipais, manifestem-se em 90 dias de forma massiva, terá uma resposta massiva? E se essa resposta vier, não se sucederá uma avalanche de apelações dos tribunais? É por isso que eu considero que é imprescindível que, a partir da resolução que trouxe essa discussão à tona, ou que implementou meios para resolver um grave problema, que é a morosidade do Poder Judiciário, ela permita que as fazendas públicas conversem com o Poder Judiciário no âmbito local, de sorte a estabelecer parâmetros de razoabilidade para a sua aplicação. Até que, esperando nós, o Conselho Nacional de Justiça, em oitiva dos entes públicos, adeque melhor os termos desta resolução. Nesse momento, me parece que a solução mais adequada é que os entes procurem o Poder Judiciário e discutam seus termos, de sorte a evitar uma extinção massiva numa interpretação literal da norma, inviabilizando o êxito da medida, que é racionalizar os processos. Porque uma extinção em massa de processos poderá, em contrapartida, ao invés de extinguir, gerar uma sucessão de recursos ao próprio Poder Judiciário. E finalizando, talvez o caminho mais adequado e sempre bem-vindo é o caminho do diálogo. É importante que o Conselho Nacional de Justiça
ouça os municípios e, em os ouvindo, através dos seus órgãos representativos, considere a realidade dos entes federativos municipais na resolução. E a partir dessa observância da resolução dos municípios, aperfeiçoe a resolução 547.